Quer saber qual é a solução? Meia-noite eu te conto, porque a BIM hoje não. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do Ian Neves lá na Achismos TV, que ele foi recentemente. E o Maurício Meirelles questionou se o Ian e se os comunistas são autoritários. E é isso que a gente vai debater nesse vídeo. Mas antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, o link do Apoia-se está na descrição, ou você pode se tornar membro aqui no canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E é isso, bora lá? Maurício Meirelles, gente, tem até Libras, tá? Tem até Libras no programa. Bora. Muita gente chega e não te considera um cara democrático. Fala assim, o Ian, ele vai chamar esse cara é um autoritário, esse cara vai enfiar uma arma na tua cara e vai fazer você ou acreditar no comunismo ou porradaria vai acontecer nesse estúdio. Ele é o novo Samuel, falaram isso pra mim. Cara, sério. Mas assim, vocês... é porque o Samuel quebrou o papo, é verdade. Exato. Essa coisa do democrático Ian, como é que você vê isso antes da gente entrar no papo? Eu acho legal a gente debater isso. Pô, essa pergunta é muito boa, inclusive, pra começar, porque uma das coisas que estigmatiza o comunismo é a pecha de não ser democrático, né, de ser autoritário. E eu acho que a gente tem que analisar um pouco o que significam essas palavras, né? Não pra ser sofista do tipo, mas o que é democracia pra você, sabe? Isso é uma saída fácil pra qualquer debate. É começar a investigar a etimologia de cada palavra e aí o debate não vai pra frente. Mas é importante a gente esclarecer o que a gente quer dizer com democracia, né? A gente tem a concepção de democracia no Brasil, por exemplo, que é estritamente liberal. Sim. Pra gente, sinônimo de democracia são eleições livres. Sim. São duas coisas, na verdade. Eleições livres e pluripartidarismo. Claro. Acho que isso tem muito a ver, né, com a questão da ditadura que a gente passou, né? Que foi uma ditadura que acabou com todos os partidos e também parou de ter eleições diretas. Então a gente acaba ligando muito essa noção de democracia a esses dois fatores. Mas não é bem assim, né? Se há pluripartidarismo e eleições livres, por conseguinte, é uma democracia. Só que se a gente for pensar em democracia, democracia é o poder do povo. Na etimologia, sim. Na etimologia é o poder do povo, né? E uma das coisas que a gente tem que parar pra analisar também é a ideia de ditadura. Porque uma das coisas que chama muito atenção quando as pessoas têm contato com a teoria marxista é que a gente defende uma coisa chamada ditadura do proletariado. Isso é uma coisa que tá na documentação primária do Marx mesmo. Sim. E muitas pessoas de direita pegam e falam, aqui tá escrito explicitamente que eles defendem ditadura. Então, igual a Bíblia tá falando algumas outras coisas e as pessoas vão se atentar a palavra. Mas a gente defende muito que sim, a ideia é ditadura do proletariado. Por quê? Ditadura é a imposição da vontade de um grupo sobre outro grupo contra a vontade desse segundo. A gente pode definir dessa forma, né? Okay. Deixa eu usar um exemplo aqui. A gente viu a Sabesp ser privatizada recentemente. Sim. A gente tá vendo, por exemplo, várias linhas do metrô sendo privatizadas. Se a gente for fazer uma pesquisa com a população paulistana, a maior parte da população é contrária. Exato. A maior parte da população, por exemplo, foi contrária à privatização da Sabesp. E cadê a democracia se a maior parte da população é contrária? E mesmo assim a Sabesp foi privatizada. Então a gente pode dizer que isso é a imposição de um grupo sobre outro grupo contra a vontade desse segundo, a privatização da Sabesp? A gente pode dizer que sim, foi uma imposição. Porque se fosse uma questão de respeitar a vontade da maioria, a Sabesp não seria privatizada. Mas aí não seria... Desculpa te interromper. Aliás, a gente vai acontecer várias vezes isso. Mas aí as pessoas não vão falar, mas é o grupo que está representando, né, o Estado hoje foi eleito para fazer as decisões, digamos, imaginárias desse grupo. Tem duas maneiras da gente abordar essa questão de, mas então as pessoas votaram no Tarcísio, logo ele tem a chancela para fazer essas coisas. Né? Porque esse argumento é o que aparece mesmo. Ou no Ricardo Nunes, que seja. Sim. Primeira coisa, a gente tem que entender que isso é uma idealização das eleições. Eu não acho que ninguém aqui acredita que quando alguém vai votar num candidato, a pessoa abre o programa do candidato, analisa ponto a ponto, abre o programa do outro candidato, analisa ponto a ponto, e vota no candidato que tem as melhores propostas num equilíbrio geral de benefícios e malefícios. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Literalmente, ninguém faz isso. Eu tenho certeza que não faz. As eleições não funcionam dessa maneira. As eleições são propaganda, são paixões mobilizadas, são muita desinformação. E são, sobretudo, poder político. É aí que eu chego no segundo ponto. Quando a gente fala de ditadura, não basta dizer ditadura. A gente tem que entender ditadura de quem sobre quem. Quando a Sabesp é privatizada, a revelia da população, ela foi imposta por quem?
ela foi imposta pela vontade de acionistas que querem investir na Sabesp. Investir na Sabesp, né? Investir na Sabesp. Porque investir na Sabesp pra ela piorar não é investir na Sabesp, né? Para valorizar o seu capital. Certo. Ou seja, foi a imposição de um grupo econômico poderoso sobre a população. Exatamente, privado sobre a população. A gente define a democracia liberal, estrito sensu, como ditadura da burguesia. Sim. Porque uma vez que este grupo, burguesia, proprietários, muito ricos, acionistas, mercado financeiro, querem impor a sua vontade, eles conseguem a revelia da população. Isso é uma forma de ditadura. Tá. Mas eu te pergunto, tava nesse plano de governo, eu não sei, eu não li esse plano de governo. Tava que ia ser privatizado? Tava. Então, de alguma maneira, o cara que privatiza, ele não vai chegar e falar assim, gente, vocês votaram, vocês leram isso daqui, teoricamente deveriam ter lido isso daqui, votaram em mim, eu só fiz o que o povo que votou em mim pediu. Sim, isso é retórico, né? É retórico, porque se houvesse uma preocupação do governo com a vontade do povo, essa retórica não existia. Sim, porque vai cair naquele papo do tipo assim, eu estou atendendo às causas do meu voto, não da população em geral. É isso que você tá querendo dizer? O que eu tô dizendo é, independente de estar ou não no programa do Tarcísio, o Tarcísio, ele é representante dos interesses dos proprietários do mercado financeiro. E não da população. E o Tarcísio responde a esse tipo de interesse. Esse tipo de interesse, na democracia liberal, tem um peso muito maior do que os interesses da população em geral. Por isso que a gente diz que é uma ditadura da burguesia. A burguesia impõe a sua vontade à revelia da população, independente de estar em programa ou não. Isso pode ser um artifício retórico. E, inclusive, é um artifício retórico que é usado tal como quando tem alguma coisa numa rede social que é controversa, mas eles falam que estava nos termos que você assinou na hora de entrar lá. Que ninguém lê. Todo mundo sabe que ninguém lê. Mas é um artifício retórico que tem o seu peso legal, digamos assim. Entendi. Continua. Você tá falando sobre se vocês consideram um cara democrata. E aí, o que eu quero dizer quando a gente defende a ditadura do proletariado, a gente defende uma sociedade na qual o proletariado imponha a sua vontade à força sobre a burguesia. Então eu dou um exemplo de um projeto que é pétreo assim dos comunistas. Expropriação de propriedade privada. À força. Violentamente. E quando eu digo violentamente, é violando mesmo. Sem indenização. Esse tipo de coisa, esse tipo de imposição é o que demonstra pra gente que democracia e ditadura são dois lados da mesma moeda. Eles não são mutuamente excludentes. Quando há ditadura, para a maioria da população, há ampla e irrestrita democracia para as classes proprietárias. Sim. Porque o Estado brasileiro não é ineficiente, Maurício. Você já ouviu falar disso? O Estado brasileiro não funciona. O Estado brasileiro é uma porcaria porque ele é ineficiente. O Estado brasileiro é extremamente eficiente. Ele só não tá trabalhando para você. O Estado atual moderno nada mais é do que o balcão de negócios da burguesia. Já disse o Engels lá em 1800, gente. Em 1800. E continua sendo a mesma coisa. Porque como a gente já viu aqui inúmeras vezes, né? Existe uma bancada do boi, da bala e da Bíblia que são herdeiros do agro, que são herdeiros de vários grupos conservadores das elites, que são quem está no poder e quem faz de torto e direito e o que for preciso para passar lei, para passar projeto, que tudo isso não está de acordo com os desejos da população. A história da Sabesp é exatamente isso. Teve plebiscito, teve votação, todo mundo, assim, a maior parte das pessoas era contra a privatização e foi privatizado do mesmo jeito. Quantas pessoas no Brasil são a favor do fim da escala 6x1? A escala 6x1 já acabou? Não acabou, porque 70% do parlamento é contra o fim da escala 6x1. Então, quem está lá não está representando os nossos direitos. E só vai representar os nossos direitos quando formos nós que estivermos no poder. Nem pra mim. Mas ele é eficiente para quem... O que você tá querendo dizer é... Ele é eficiente para quem recebe seus benefícios pelo Estado. Não, ele é eficiente para quem aparelha ele com os seus representantes. Ok. Porque vamos pensar na Câmara dos Deputados. Você sabe qual que é a maior bancada da Câmara? Hoje talvez seria a bancada da bala, talvez? Não, a maior da Câmara é do agro. A do agro, tá. Do agro. Tem 516, se não me falha a memória, 516 deputados. 500 deputados, gente. 500 deputados. 350 são do agro. 350 de 516 são do agro. Quantos por cento da população brasileira o agro representa? O agronegócio, não tô falando da agricultura familiar. Né? Muito pouco, né? Proporcionalmente. Proporcionalmente.
Tem bancada dos professores, bancada dos garis, bancada dos iFood, que agora é uma classe que tá crescendo muito, bancada dos, assim, varredores de rua, bancada dos... Enfim, a classe trabalhadora não tá representada na Câmara. A classe proprietária tá. Por quê? Porque ela tem recursos pra aparelhar. Sim. E pra essa classe, por exemplo, pro agro, o Estado é eficiente pra caramba. Ele é célere, ele é democrático, ele é aberto e ele é muito generoso. Então, de novo, o Estado brasileiro é extremamente eficiente. Surpreendentemente eficiente, inclusive. Ele só não tá trabalhando pra gente. Sim. Tanto que você vai ver, quando você conversa, quando eu trabalhei no CQC, você conversava com qualquer deputado ali, inclusive o próprio Bolsonaro, eles eram muito a favor do Eduardo Cunha. Todos eles, porque o Eduardo Cunha era o cara que fazia as coisas acontecer lá dentro. O presidente da Câmara é o cara que, pô, a gente viu isso com o Arthur Lira, né? Sim, que faz o Brasil acontecer. Faz o Brasil acontecer, exatamente. É quase um parlamentarismo velado, né? E aí qualquer... A gente tá vendo agora, né, o Hugo Mota lá, fazendo torto e direito, passando coisa que foda-se todo mundo. Vai. Ele é o presidente da Câmara, ele manda mais do que o presidente. O cara ali da Câmara vai falar assim, cara, o Brasil tá acontecendo. Não sei porque vocês estão reclamando. O que a gente faz, ó, em 10 minutos acontece. Sim, mas é por isso. Mas eu do povo, você do povo vai falar, porra, é uma merda, o serviço, uma merda pra gente, mas tem gente que dizer, pra talvez essa classe que você tá querendo dizer, porra, funciona muito. Muito, Sim. e funciona muito mesmo. A gente vê os valores do plano safra crescendo ano após ano. Ok. E é a quantidade bilionária de recursos que o agronegócio tem, justamente porque eles aparelharam. Aí eu vou fazer toda hora esse contraponto, porque eu acho que cria né, essas provocações que a gente vai chegar em consenso. Vai ter gente que vai falar assim, mas o Ian, cara, mas daí foi a galera que votou, né? A galera que votou, né? Aí que se foda. Vocês votaram, vocês que aturem. Vocês votaram, aí pode tomar no cu à vontade, quietinho. Não reclama. Você que votou, pô. Por que não votou no professor? E isso é um argumento que os petistas fazem muito. Os petistas dizem, o Estado não funciona porque não deixam o Lula governar, e não deixam o Lula governar porque vocês não elegem um Senado e uma Câmara de... Exatamente. O que nós comunistas respondemos? Não existe nenhuma possibilidade da esquerda construir maioria dentro da Câmara. Não existe. Porque não tem maioria representativa? Não, pelo seguinte, só pra concluir a questão da democracia e ditadura, eu aceito de peito aberto a definição de que eu sou autoritário. Porque eu sou severamente autoritário contra a classe proprietária. De novo, democracia e ditadura não são coisas mutuamente excludentes. Elas são dois lados da mesma moeda. Quando há ampla democracia para as classes proprietárias, há ditadura para as classes populares. Sim. E o inverso é verdade também. Se houver ampla democracia para as classes populares, para a classe trabalhadora, há, por conseguinte, uma ditadura imposta para a burguesia. Porque esses interesses são antagônicos. Eles sim são, Imagina. mutuamente excludentes. Certo. Então, aceito, contanto que a gente pergunte ditadura de quem sobre quem e democracia de quem sobre quem. Sim. Essa é a pergunta. Porque nós comunistas temos uma visão de uma sociedade dividida em classes. E classes que se relacionam com a maneira como a gente produz a nossa existência. Produz o que é necessário para satisfazer as nossas necessidades materiais. Tá, então eu vou te perguntar. Legal. Quantos comunistas vocês estão hoje no Brasil? Assim? Não sei, Vocês não têm uma dados? estatística. Sabe por quê? Porque Data comunismo, por acaso, agora. IBGE do comunismo. Tá de sacanagem, né? Não dá, a gente não faz ideia desse dado, pô. muita gente se esconde também. tem muito trabalho clandestino, exato. Tem muito trabalho clandestino porque, assim, a gente que tá aqui em São Paulo pode ser abertamente comunista, tranquilamente. Gente, no interior do Brasil, no campo, o pau tora de outro jeito, tá? Tem jagunçagem, tem perseguição, tem gente sumindo. Não é um negócio tão simples assim. Então a gente não consegue mensurar. O que acontece nós somos uma minoria bastante pequena ainda. Ok. A gente é pouco. Mas pequena, mas ao mesmo tempo... Porque pequeno, o Brasil, tudo é pequeno. Né? São 220 milhões de brasileiros, 1% é 2 milhões, não é tão pequeno. Mas a gente é minoria dentro da esquerda ainda. O que a gente tá no período de reconstrução do movimento comunista. Exato. Porque a ditadura conseguiu destruir ele de uma maneira que foi muito difícil da gente se reerguer. A ditadura conseguiu perseguir todos os movimentos, conseguiu matar os melhores quadros, conseguiu exilar muita gente, conseguiu desarticular principalmente as bases. Bases sindicais, bases populares, bases de intelectuais, professores, etc. Aí a gente tem que reconstruir tudo que foi construído desde a década de 20 até agora. Esse que é o problema. Eu queria falar de geopolítica, mas antes, acho que é interessante... Mas você tinha feito uma pergunta boa, eu perguntei sobre se é um representante do povo, por exemplo, assim, que a gente falou, que você falou, pois deve ser coisa do petista, falaria isso. Lembrei. Que a Câmara... TDAH, porra, 1x0 a gente, hein? 1x0, tá Deu uma TDAH aqui. A Câmara... Né, são muitos assuntos interessantes pra gente falar, né? A Câmara nunca vai ser... Isso é uma coisa que a gente fala categoricamente. A Câmara e o Senado nunca vão ser
de maioria de esquerda. Nunca vão ser. Sim. Nunca vão ser. Nunca vão ser. Por quê? De esquerda você diz esquerda, não é comunista? De esquerda. De esquerda Esquerda. social. Uhum. Não é Partir mesmo que daqui fosse, pra cá. mesmo que fosse o PT, mesmo que fosse uma esquerda que não me representa, né? Sim. Nunca vai ser. Por quê? Como que as eleições são feitas em uma democracia burguesa? Como que você fica sabendo que um candidato está se candidatando? Sei lá, através da propaganda. Uhum. Como que se faz propaganda? Sei lá, o cara paga um vídeo, uma plataforma, grana. assim. Exatamente, é grana. Dinheiros. Tudo nesse sistema econômico que a gente vive, né, é pago com dinheiros. Então, obviamente, para a pessoa estar aparecendo o rostinho dela ali no horário nobre da Globo fazendo propaganda política, é óbvio que tem o horário eleitoral obrigatório. Mas a gente não vê, de vez em quando, que no meio da programação, sem ser no horário eleitoral obrigatório, tem propaganda de certos candidatos? Muito que bem, foi pago com dinheiro que foi financiado pelo partido a qual ele faz parte. Coisa que, né, nós da esquerda radical não temos, que é financiamento. Quem que tem grana? A galera... A classe proprietária. Tá. A classe proprietária tem grana. E quem consegue fluir essa grana para os seus interesses é a classe proprietária. Exato. Esse sistema é criado para quem tem recursos manter e fazer a manutenção desses recursos. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Aí o bom xibom bombom de novo. Por isso, e isso é evidente assim na prática, a maior bancada da Câmara é do agronegócio. O agronegócio é uma das categorias de burguesia mais poderosas do país. Uma coisa reflete na outra. A gente vê também, você falou da bala, é dos industriais de armamentos. Da Bíblia, é dos mercadores da fé. Nossa. Porque assim, essa coisa de que política é coisa do mundo e a igreja é coisa dos céus é uma coisa do passado. Né, Comuna Dev? Muito legal essa Libras aqui. Por que que eles estão podendo pagar Libras e a gente não pode pagar Libras, né? Profissionalização do conteúdo da direita. Olha o quanto eles têm recurso, até para pagar uma pessoa interpretando Libras, para traduzir tudo que eles falam. Agora, eu não tenho. Então, a minha fala já chega em menos gente do que a do Maurício Meirelles. Agora toda igreja tem candidato. A gente vê, assim, desde o Marcos Feliciano pra frente, a gente tá vendo esses pastores se envolverem com política de maneira direta e construir uma bancada no Congresso. Sim, mas aí como é que funciona a coisa do fundão? Porque o fundão, de alguma maneira, sei lá, eu PT, eu pessoal, eu tenho o meu fundo que eu vou pegar essa grana e vou passar pros meus... É proporcional ao tamanho do partido, né? E aí o partido que não entra, ele vai ter menos dinheiro. E é o que acontece na prática. Tá? Os partidos que não conseguem entrar ficam fora. É uma coisa assim de quem tá em cima sobe. É um sistema bastante engessado. Eu vou tentar transformar isso daqui, ver o que você acha. É quase como você tá falando assim, a eleição ela é democrática, mas quem tá no jogo da eleição não é tão democrático. Isso que eu quero dizer é o seguinte, eleição democrática no sentido de existe, todo mundo tem direito de votar, por exemplo, você tem 18 anos, você não é, sei lá, tem as questões lá, XPTO, que eu não vou lembrar agora as regras, mas todo mundo pode votar, isso ok. Mas quem está ali no pleito não necessariamente representa uma democracia, você tá querendo dizer? De fato, não, isso é exatamente isso. Por quê? A gente já concordou que as pessoas não escolhem seus candidatos lendo seus programas e fazendo uma análise comparativa. Concordo. E eu acho que isso aqui é uma questão incontroversa. Sim. As pessoas votam a partir de propaganda, de informação e muita desinformação, inclusive. Né? A propaganda é muito mais poderosa do que qualquer tipo de proposta. Sim. Quem tem recursos para fazer essa propaganda de maneira mais categórica? Quem é da classe dominante. Então, esse sistema, essa estrutura, ela é criada de cima para baixo para se manter como está. E existe um porém. Quando existe qualquer ameaça a esse tipo de estrutura, a burguesia não tem nenhum pudor em subverter a ordem, em subverter a legislação. Aconteceu isso durante a ditadura militar. Exato. Quando houve qualquer ameaça de o maior empoderamento das ligas camponesas, uma ameaça de reforma agrária, uma maior organização sindical, um avanço das ideias progressistas, de uma classe trabalhadora mais empoderada como classe, subverta a ordem. Fecha o parlamento, caça todo mundo que é contrário, faz uma aliança com os Estados Unidos para armar o Brasil, para colocar um monte de militar no poder e fica fechado até resolver. Aperta o botão de SOS do fascismo e vamos tomar o poder, porque senão esses comunas vão fazer o nosso Brasil virar uma Venezuela. Qual é a diferença do discurso lá do golpe de 64 pro discurso do 8 de janeiro de 2022? Nenhum. Qual seria a solução, então? Como é que a gente conseguiria colocar o professor e o pastor
nesse pleito e eu, cidadão, decidi entre ele e ele. É isso que diferencia a gente de, por exemplo, a esquerda social-democrata como o PT. A esquerda social-democrata como o PT ainda acredita que é possível disputar as eleições burguesas em pé de igualdade e construir os interesses da classe trabalhadora a partir dessas eleições. Nós, comunistas, rejeitamos essa tese. A gente acredita que isso é uma impossibilidade. Uhum. E não só isso. A gente acredita que a verdadeira política não é construída dentro do parlamento. É construída fora dele. Exato. Dentro do parlamento, o que a gente tem é um palco com atores fazendo um teatro. Uhum. A verdadeira política acontece com as luzes apagadas nos bastidores. Quer saber qual é a solução? Meia-noite eu te conto, porque a BIM hoje não, né? Hoje não. O que a gente defende é a reconstrução de um movimento de massas, de uma classe trabalhadora organizada como categoria e classe, e que consiga pressionar o Estado para atingir os seus interesses. Porque tentar disputar um sistema que foi criado para engessar essa dinâmica de classes é um equívoco. Nunca que a burguesia criaria um sistema que tenha a possibilidade de derrubá-la. Sim. Por isso que todas as revoluções que aconteceram, que colocaram a classe trabalhadora no poder, foram revoluções que derrubaram a ordem burguesa e construíram uma ordem proletária. Exato. Construíram uma ordem que partia da imposição violenta da vontade da classe trabalhadora sobre a burguesia. Mas eu te pergunto de novo, você falou pra mim, Maurício, porra, é menos de 1%, sei lá, de galera comunista que tem hoje no Brasil. Sim. Essa galera que é menos de 1% vai dominar esses 99%? Não. Isso não começa a ser uma coisa... Não, porque todas as revoluções que aconteceram também, por conseguinte, tiveram ampla aceitação popular. Mobilização, não foi? Mobilização, tá. Teve ampla mobilização. O que acontece é que a nossa mobilização foi destruída durante a ditadura. A gente precisa reconstruir ela. Então, de fato, não é nem questão de que esse 1% de comunistas dominar todo mundo é imoral. É impossível mesmo. Não existe revolução que aconteça sem a ampla mobilização e sem o amplo apoio também das massas. Sim. Todas as revoluções que aconteceram tiveram esse apoio e essa mobilização. As massas trabalhadoras não são só o objeto, elas são realmente quem vai fazer essa revolução. Não é a gente comandando as pessoas. Não. Pelo contrário, a gente é todo mundo junto. É todo mundo pelo mesmo objetivo. É todo mundo pelo mesmo objetivo final, que é a libertação da classe trabalhadora das suas amarras, que tem sido desde anos, né? Desde sempre. Só que esse apoio foi construído. Eu dou exemplo, a Revolução Russa, que foi a primeira, né? A Revolução Russa demorou 25 anos para ser construída. Exato. A gente acha que foi assim, o Lenin deu a louca, pegou um fuzil e tomou o Palácio do Inverno, sabe? Demorou muito tempo. Na verdade, quando a gente fala em Revolução Russa, aconteceram 3 revoluções. Uma em 1905 e 2 em 1917. Processo super complexo, super longo. Sim, que é uma coisa de as pessoas aderindo a essa ideia. Eles fundaram um partido, porque tem uma ideia, eu sou marxista-leninista, né? O leninismo é, em boa parte, uma teoria organizativa da classe trabalhadora. Okay. O que o Lenin trouxe de novo é uma teoria muito potente de organização. Eles foram organizando as pessoas, ano após ano, melhorando, e eles só partiram para a tomada armada do Estado quando eles tinham a maioria em todos os sovietes. E sovietes eram esses conselhos de operários, por isso que chamava União Soviética. Né? Sim. Os sovietes são anteriores. Eles só partiram quando eles tinham certeza de que eles tinham ampla maioria da população em apoio. Porque imagina, se for um grupo pequeno e a ampla população se coloca contrária, isso não se sustenta. Exato. Então tá. Então eu vou te fazer uma pergunta e a gente entra na coisa da geopolítica, porque eu acho que tem um link bom. Você acredita que o Brasil pode ser comunista? Super. Não só acredito, como eu acho que a única saída em oposição à nossa extinção como espécie humana. Exato. Eu acho que agora não é nem socialismo ou barbárie, é socialismo ou perpetuação da espécie humana. Por quê? Eu achei interessante esse ponto. Porque onde existe capital, existe degradação da natureza. Não dá pra ser um capital... Sendo isentão que eu sou, um capital não extremo, um comunismo não extremo, dá pra ser, tipo... modular, Você sabe o que significa a palavra capital? Eu não tô querendo te constranger, tá? É uma pergunta real. Eu só queria deixar claro que não existe isenção, tá? Não existe ficar em cima do muro. Se você tá ficando em cima do muro, você está assumindo o lado do status quo. Você tá assumindo o lado dominante.
Queria deixar isso bem claro. Mas não dá, gente. Não dá para ter um capitalismo sustentável quando o objetivo do capitalismo vai ser sempre lucrar cada vez mais, extrair cada vez mais recursos naturais para produzir cada vez mais coisa, para vender cada vez mais coisa e enriquecer o bolso das pessoas. E foda-se o meio ambiente. Então não tem como ter um capitalismo verde, como tentam vender pra gente, né? É o extremo centro. Capital é recurso que você tem. Então não é. A gente tem a ilusão de que capital é dinheiro, né? Capital Não, recurso, não necessariamente dinheiro. É claro, mas é mais sofisticado. Você falar recurso é mais sofisticado até. Mas eu acho que no senso comum capital é grana. E não é isso. A obra máxima do Marx chama O Capital, né? São 3 livrões assim. Capital é um conceito. Capital é uma relação social. E o Marx está investigando essa relação social nesse livro justamente para demonstrar qual que é a lógica do que a gente chama de capitalismo. O capital não é só um recurso. Ele é um tipo de valor que se valoriza depois de completar um determinado circuito. Eu tô falando esse jargão todo porque se eu falar errado vai aparecer trocentos marxólogos aí no chat. Não, mas aí no Mas já vai capítulo aparecer. 4 do Capital... Eu só Da Mônica já apareceu. tô sendo Gente chata pra caralho, pô. Pelo amor de Deus. Tu quer explicar pros outros com os conceitos mais difíceis? Não tem jeito. Tu tem que ser didático, tu tem que fazer analogia, tu tem que tentar explicar de uma forma mais simplificada. E aí, muitas vezes, não dá pra usar aqueles termos bizarros que tem no academicismo. Sinto muito. Pô, pelo amor de Deus. rigoroso aqui pra você. Eu tô sendo rigoroso pra vocês chatos pra caralho não pegarem no meu pé, tá? Ok. O que acontece é, o Marx tá dizendo que a maneira como a gente produz o que a gente precisa pra satisfazer as nossas necessidades na sociedade capitalista tem um contrassenso. Existe uma contradição interna. Pensa no seguinte, quando se produziu essa caneca aqui, o objetivo dessa caneca era servir pra beber água ou pra lucrar? Pra ser Essa foi vendido. pra lucrar, certeza. Essa foi. Quer dizer, não Qualquer foi, né? coisa é feita pra O lucrar. convidado Exato. leva, né? A lógica do capital diz que tudo que a gente produz não é feito para satisfazer as necessidades, mas é feito para incrementar o capital que foi investido. Então, quando o capitalista investe o capital, ele investe esperando retorno. Então, se ele investe em câmera, caneca ou linguiça, tanto faz. As 3 coisas, o objetivo final é o incremento do capital iniciado Pra que foi... todos os produtos? Absolutamente todos. Mas a sua roupa que você usa, ela não é uma roupa que você precisa se proteger do frio? Eu preciso, mas o cara que fabricou precisa que ela seja lucrativa. Exatamente. Senão ele é arruinado. Por isso que eu tô dizendo, não é da vontade dele, não é porque ele tem uma sanha gananciosa. É porque a maneira como a gente produz segue essa lógica. Se o capital não for retornado, se ele não for incrementado no final desse circuito, ele é arruinado e a pessoa não consegue produzir roupa nenhuma. Só que isso é uma coisa que gera uma das crises que o capital inaugurou, que é a crise de sobreprodução. E pensa, Maurício, na história humana inteira, a gente sofreu com escassez, Exato. com falta de recursos. Pela primeira vez na história, o nosso problema é excesso. Pela primeira vez na história, a gente tem comida para 2 planetas Terra e ainda tem gente passando fome. Como é que a gente explica isso? Só dá para explicar isso dizendo que no capitalismo até a comida é uma mercadoria. Então quem não tem dinheiro de comprar a comida não tem acesso a ela. E se ela não vai ser comprada por ninguém, ela pode ser jogada fora. A gente viu isso recentemente com safras e safras de produtos agrícolas sendo jogados fora, literalmente. Os supermercados, gente, são um dos empreendimentos que mais jogam fora comida. São toneladas e toneladas de comida jogadas fora diariamente. Diariamente. Porque, foda-se, porque é só mais uma mercadoria. Porque a gente só quer saber de lucrar. Se aquilo não for lucrativo, eu queimo, eu jogo fora. Sabe? E a gente só vai conseguir mudar essa lógica se a gente mudar o sistema que a gente vive. A gente tem quantidades gigantescas de comida sendo desperdiçadas, sendo queimadas, destruídas, porque o preço tá abaixo demais. A gente tem material sendo destruído porque o preço tá abaixo demais. Por quê? Porque se o preço tá abaixo demais, o capital não se realiza. Se o capital não se realiza, o capitalista fica arruinado. Mas aí a gente vai chegar no extremo capital. Não tem extremo, a lógica do capital é essa desde sempre. Não dá pra ser uma coisa... Por exemplo, agora vamos chegar na geopolítica. Viu o link que eu fiz? Não, Rogênio. O que você acha da China, por exemplo? Você não acha que a China, de alguma maneira, é esse... Não comunismo, porque obviamente não, mas assim, esse capitalismo moderado? Então, a primeira coisa, não existe nenhuma experiência comunista na história, tá? O que a gente teve foram experiências socialistas, e é importante a gente diferenciar, porque comunismo tem alguns critérios que precisam ser seguidos. O comunismo é uma sociedade sem classes sociais e uma comunidade sem propriedade privada.
Sim, Cuba tem propriedade privada. Tem propriedade Cuba privada. Não, e Cuba tem classes sociais. tem classe social. E tem um critério que nunca foi atingido também. O comunismo pressupõe a ausência de Estado. E todos os países socialistas têm Estado. Os indígenas seriam os comunistas, assim? O que o Marx chama de comunismo primitivo. Ó. Eu sei que a palavra primitivo carrega um certo preconceito, mas o Marx é um homem do século XIX, tá? Sim, mas seria o que você está querendo dizer assim, o comunismo é aquele lugar onde todo mundo é igual. Não tem nada a ver com igualdade. Aí, Não tem nenhum texto do Marx que fale em igualdade. Aí, ó. Não tem a ver com igualdade, gente. Não tem a ver. Ele não tá falando Mas de se não igualdade. tem classe social, Mas o que significa classe? É. entendi o que quer dizer. É quase como se você falasse assim, tem hierarquia, mas... Também classe não tem- é hierarquia. Classe, você vê como esse assunto rende, sim, né? vai indo. Classe, a gente tem a ilusão de que classe é um recorte por renda. Porque quando a gente vê nos relatórios do IBGE, a gente Primeiro por hierarquia. E não é nem isso. A gente vê classe A, classe B, classe C, é por salários mínimos. 1, 2, 10, 20, mais de 100, né? Para nós marxistas, classe não significa isso. Até porque, para nós marxistas, só existem duas classes sociais: proletariado e burguesia. Onde a burguesia, acaba explorando o proletariado. Classe tem a ver com a relação que a gente tem com os meios de produção. Uma classe, para nós, é uma relação material real, não é uma relação de um abstrato universal, tá? Que tem um critério que é aplicado à realidade. Parte da realidade para o critério. O que a gente classifica como classe burguesa e classe proletária tem a ver com a relação com que a gente usa para trabalhar. Porque todo mundo precisa trabalhar para sobreviver. Exato. Isso é uma condição humana sine qua non. Assim, não tem como sobreviver sem trabalho. O ser humano vive do trabalho. Sim. Qual é a nossa relação com o trabalho? Bom, nós temos uma classe que vive do trabalho, da venda da sua força de trabalho. Eu sou professor, eu tenho que vender a minha força de trabalho para sobreviver. Mas nós temos uma classe proprietária que vive do trabalho dos outros. Exato. Que tem a propriedade da maneira como esse trabalho precisa ser executado e vive do investimento nessa propriedade. Assim, acho que tá bem explicadinho, né? Bastante didático. Só faltava desenhar. Expropriando o trabalho de quem faz. Então, por exemplo, o dono da fábrica não trabalha. Ele é dono da fábrica. Exato. Ele vive da renda, da exploração do trabalho de quem tá lá. Ele faz parte de uma classe diferente, porque a relação dele com o meio de produção, a relação dele com o trabalho é diferente. Aí eu vou chegar naquele lugar que você já ouviu 45 vezes, e vai ser a 46ª vez, que é, cara, mas se o dono da padaria não faz a padaria, o padeiro não tem como fazer esse pão. Porque é o dono da padaria que produz o pão, não é o trabalhador que tá na padaria que tá produzindo o pão, não. É porque se não tiver o chefe olhando, ninguém produz nada. Isso é uma ideia que só faz a gente ficar conformado. Isso é uma ideia que, inclusive, não confere com a realidade. Vai cair naquela ideia de que o trabalhador não quer trabalhar, de que o trabalhador é preguiçoso, né? E o que a gente mais vê são as pessoas querendo trabalhar e não tendo possibilidade. Ou ganhando pouquíssimo, e aí, contra a dignidade humana, né? Às vezes, dependendo do trabalho. A gente viu aqui vagas arrombadas há pouco tempo atrás. Isso é o ponto de vista liberal, né? O que acontece primeiro que a gente não pode equiparar pequena propriedade com grande propriedade. Exato. A gente não pode comparar a Amazon com a padaria da esquina. São coisas bastante diferentes. Mas não cai. Por falar em Amazon, não sei se vocês já viram um vídeo, que é o Jeff Bezos entrando num galpão da Amazon e aí vai mostrando o quanto o salário dele vai aumentando em relação ao de um funcionário. Gente, enquanto o funcionário tá ganhando centavos de dólar, o Jeff Bezos tá ganhando milhões só de entrar na fábrica e dar oi pros funcionários. A gente, para ganhar o nosso salário do mês, poderia trabalhar X horas. E a gente acaba trabalhando 7X horas, porque esse excedente de horas a mais vai todo pro bolso do patrão, do burguês. Então, assim, a gente tá se fudendo de trabalhar, não é pra gente ter o nosso subsídio de viver. É pra gente dar riqueza pro burguês, pro enriquecer o bolso do burguês, do dono da empresa. Um pouco nisso, porque nesse país sem classe, não teria a padaria e o padeiro. Então, calma. Primeiro de tudo, qual que é o ponto de vista dos comunistas acerca da pequena propriedade da pequena burguesia? O Marx dá duas respostas para esse tipo de pergunta. A primeira é: dizem que os comunistas querem arruinar a pequena propriedade. O Marx responde: nós não estamos arruinando a pequena propriedade. O grande capital arruina a pequena propriedade. Dou um exemplo. Quantas farmácias de bairro você vê?
pouquíssimas perto de drogazis da vida. Que O grande pariu. capital costuma engolir o pequeno capital. Uhum. Então, o grande capital é uma máquina de arruinar pequenos Você tá negócios. falando do... O grande capital tende sempre ao monopólio. Isso é o que o Lenin também falava lá no Imperialismo, fase superior do capitalismo. Então, assim, essa história de que tem que ter livre concorrência, blá, 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 não se confere na realidade, uma vez que o capital tende sempre a monopolizar as empresas. Gente, o que é P&G? Nestlé, Coca-Cola, vocês já viram aquele gráfico que tem 1 zilhão de provas de vestibular que mostra a ligação? Quando você vai ver, 4 empresas têm o domínio de 1 zilhão de outras marcas que chegam na mesa, na casa do consumidor. Então, assim, o capitalismo, né, vai sempre tender ao monopólio. do que aconteceu agora no Roxo. O Xoxo. Isso é o exemplo. E mercado também. Carrefour, Sim. Pão de Açúcar, que mais dia. Então, Engole você entende que a gente tá pequenos chegando no lugar do capital moderado? Porque assim, você tá me falando, Maurício, isso que eu tô tentando entender a semântica da coisa. Porra, a gente não quer classe, concordo, entendi o seu ponto. Aí não quer classe, tudo bem. Aí você faz uma padaria, aí você fala, porra, a gente não quer arruinar, a gente quer destruir, na verdade, esse cara que tá ferrando Mas a aí padaria. vamos falar de classe. Em algum momento, desculpa te interromper, em algum momento essa padaria vai ser o padeiro, ele vai ser o cara que detém poder sobre esse cara que... Eu ia chegar lá, calma. Tá. Existe uma diferença de classe bastante visível entre o dono da padaria e o dono do grande capital da indústria. Sim. O dono do capital da grande indústria, ele tem uma quantidade tão gigantesca de capital e de capilarização que ele sequer sabe as indústrias que ele tem. Exato. O dono da padaria, ele é dono da propriedade e vive do trabalho. Ele é as duas coisas. Porque o cara que tá lá na padaria de bairro, ele tá lá todo... Inclusive, às vezes, ele trabalha mais que os funcionários. Uhum. Inclusive, às vezes, ele ganha menos que os funcionários. Ele precisa estar lá. Ele precisa estar lá e, às vezes, ele é um puta de um fudido. E isso, a Covid mostrou muito a diferença entre grande e pequeno capital. Uhum. Porque muita gente do pequeno capital voltou a ser trabalhador. Sim. Perdeu a sua propriedade. Não tinha mais clientela. Você entende, Maurício, que o dono da pequena padaria, ele pode ter a ilusão de que ele é usuário desse sistema, mas, na verdade, ele é vítima dele? Concordo absolutamente, tanto que a gente vai chegar nos lugares que quem pegou esse cara não foi o comunismo. Quem pegou esse cara foi o bolsonarista que falou assim pra ele, cara, esse pessoal daqui tá querendo acabar com o seu trabalho. E ele ficou desesperado. Ele falou, cara, mas eu não sou um filho da puta, eu só tenho uma padaria. Exato. A pequena burguesia fica numa posição transitória que ela tá muito mais próxima da classe trabalhadora, muito mais próxima da classe trabalhadora. Ideologicamente, Do né? que, Não, e materialmente também. Também, Porque lógico. na primeira crise ela vai voltar a ser classe Exato. trabalhadora. Sim. O que acontece, assim, de gente que teve que voltar a... De gente que tinha pequena propriedade e ficou arruinado. Concordo. E aí o que acontece é o seguinte... esse tipo de ideologia é uma coisa que sempre foi um desafio para os comunistas disputarem. Mas se vocês forem ler os textos do Marx, o Marx defendia uma união do proletariado com a pequena burguesia contra o grande capital. Não só o Marx, como o Mao Zedong também defendia essa aliança com a pequena burguesia. E é exatamente isso. O tiozinho ali, dono da mercearia do bairro, ele não é o Jeff Bezos, gente. Não é ele que a gente está lutando contra, porque ele não acumula o capital que o Jeff Bezos acumula. Ele não explora o trabalhador da mesma forma que o Jeff Bezos explora. Então não é ele que é o nosso inimigo. Pelo contrário, ele é nosso aliado. Só que, né, existe tanta propaganda contra comunismo e, né, socialismo que acaba parecendo para essa galera que a gente é contra, e não é. A defesa dele era da união dessas duas classes. A questão é que, ideologicamente, essa pequena burguesia consegue ser disputada porque chega o Bolsonaro e fala, sabe por que você está sendo arruinado? Por causa de imposto alto. Está sendo arruinado porque... qual que é um outro argumento que ele usa bastante? Porque ninguém mais quer... Porque a geração Z é preguiçosa e não quer mais trabalhar. Já ouviu essa? Já. Sabe? E, na verdade, o que arruína... Se você for fazer uma análise dos pequenos proprietários, as queixas deles são dificuldade de acesso a matéria-prima, porque o pequeno proprietário tem uma outra particularidade, ele não consegue pautar os próprios preços. A coca que você compra na padaria, o preço que ele colocou é o que ele consegue. Sim. Não é o que ele... Porque o grande proprietário consegue comprar uma quantidade tão grande que ele consegue pautar os próprios preços. Tudo bem, mas então a gente chega naquele lugar que é errado esse funcionário chamar esse cara de um explorador também. Depende do nível, né? Porque existe uma... Não tô falando do Oxo. Tô falando do Zé Padaria Mas do Moisés. num grau pequeno, bem menor, existe exploração do trabalho. Mas é num grau muito menor, sabe? Porque o cara é dono da propriedade. Ele que tem a última palavra naquela propriedade. Sim. É ele que contrata, ele que demite, é ele que decide o salário. Então, ele que investiu. Sim, ele que investiu. E ele que quer o retorno. Sim. Existe um grau de exploração, sim.
Mas essa exploração da pequena propriedade não é a raiz da exploração da sociedade como um todo. A raiz é o grande capital que, inclusive, na hora que chegar uma franquia de padaria nesse bairro, vai arruinar esse cara imediatamente. Porque consegue ser maior, consegue ter mais propaganda e consegue praticar preços mais baixos. Exato. Esse é o problema. E aí, como que a gente resolve isso? Aí é que eu quero chegar ao ponto. Pô, se não tiver o dono da padaria não tem pão? É o contrário. Não existe negócio nenhum sem trabalho, mas existe trabalho sem propriedade. Já ouviu falar em cooperativa? Já. Então, eu te dou um exemplo. A União Soviética não tinha propriedade privada. E tinha padaria. Exatamente. Tinha restaurante, café. Tinha mercado. Mas eram todas cooperativas. Todos os funcionários partilhavam do fruto do trabalho de maneira equitativa. Tem uma série de... Sabe um que toda cidade tem? Cooperativa de catador. Os catadores fazem cooperativas e eles decidem, por exemplo, entrou X de dinheiro. A gente vota se a gente quer comprar uma máquina nova ou aumentar nosso salário. Ou reduzir a nossa... As cooperativas funcionam dessa forma. Só pra deixar, tipo, pra galera que tá assistindo entender, o cooperativo é quase como se todo mundo... Nessa padaria, o que você tá trazendo nessa padaria eu sou o cara que investiu na padaria, eu fui lá, aí eu contratei alguns funcionários e todo esse lucro que entrou tem uma divisão, né, de acordo com a sociedade que todos fazem parte. Isso, mas na verdade você levantou um ponto interessante. A propriedade privada, ela é um critério jurídico. Ela só existe mediante a proteção do Estado. O que acontecia na União Soviética? Não é que eles pediam, por favor, para as pessoas não comprarem propriedade. O Estado não garantia. Não tinha como você registrar uma propriedade no nome de uma pessoa só. Exato, ele tá falando de que vai ter alguém para investir e essa pessoa vai querer dividir os lucros com todo mundo que trabalha na padaria igualmente. Não vai acontecer. Quando a gente tem uma sociedade, né, onde os trabalhadores estão no poder, o que acontece é exatamente isso que o Ian falou. Não vai poder ser vendido uma propriedade privada só para uma única pessoa. Então não vai ter uma pessoa que investiu e que vai querer o retorno. Não. O Estado vai dar a propriedade daquela padaria, né, para os trabalhadores daquela padaria, que vão distribuir o dinheiro das vendas daquela padaria exatamente de uma forma mais igualitária entre os trabalhadores. Então, assim, vai continuar tendo chefe? Vai, gente. Indico vocês lerem o livro Estrela Vermelha. A gente tem muito bem entendendo como é que essas hierarquias dentro de uma sociedade que seria socialista, sabe? Pra gente ter um vislumbre de como seria. Vai ter uma pessoa que vai ser o chefe da padaria porque ele é o mais experiente em fazer pão. Quer dizer que ele vai ganhar mais do que os outros? Que ele vai... Não, quer dizer que ele, naquele papel, ele é o mais experiente. Então, ele vai assumir aquela posição porque ele é o mais experiente, sabe? Então, assim, a forma de se administrar uma cooperativa é muito diferente da forma de se administrar uma empresa onde tem um investidor, um patrão e trabalhadores. Você só podia registrar propriedade no nome de cooperativas coletivas, que envolviam todos os trabalhadores. Então, porque o Estado não garantia isso, e ainda por exemplo, na Coreia do Norte, não existe propriedade privada garantida pela Constituição. Só existe 2 tipos de propriedade, cooperativa e estatal. Porque não existe essa garantia do Estado, todos esses negócios precisavam contemplar todos os trabalhadores dentro dele. E aí, como que eles faziam isso? Eles tinham bancos de investimento. E bancos de investimento que tinham diretrizes centralizadas para desenvolvimento da sociedade e não para sanha do capital. Sim. Esse podcast do Ian, para mim, foi um dos melhores que ele já foi. Eu achei que ele foi muito didático nas explicações dele, ele soube pontuar muito bem. Então, eu gostei muito e por isso eu quis trazer aqui para reagir, né, com vocês, porque eu acho que ele acabou quebrando vários mitos que tem por aí, que alguns aqui ainda podem ter, né? Ou quem estiver assistindo esse vídeo aqui depois pode ter. Então, eu gostei muito e quis trazer aqui pra gente. E espero que vocês tenham gostado também. Por isso, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do Apoia-se ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E é isso, gente. Beijos e até a vitória.